Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho de número 110, certo? Então, na nossa 110ª edição, nós viemos aí trazer para vocês as notícias mais importantes que ocorreram nessa semana, certo? Antes de mais nada, se você curte nosso trabalho aqui no canal, cogite se inscrever, é muito importante ter você aqui conosco. Além de, claro, dar o like e comentar aqui, né? Tanto para ver se vocês estão gostando, tanto para ver, né, as suas perguntas e sugestões para o quadro Agora eu esqueço os próprios quadros, né? Do caso do quadro da caixa de sugestões, né? Mas então vamos para as notas para ver o que de mais importante aconteceu durante essa semana, ok? Na nossa primeira nota nós temos o seguinte: Secretaria de Transportes Metropolitanos dá autonomia para EMTU, CPTM e Metrô realizarem estudos e projetos de mobilidade urbana, certo? Então, a partir de agora, essas três empresas que estão atreladas à Secretaria de Transportes Metropolitanos vão poder realizar estudos e projetos com as próprias equipes que ela já tem, sem a necessidade de contratações externas. Essa resolução foi emitida no Diário Oficial no dia 19 de junho desse ano, certo? E segundo essa resolução, os estudos eles poderão ser realizados pelas próprias companhias, resultando em uma agilidade e também uma efetividade maior, até porque tanto a CPTM como o metrô são as melhores empresas para pegarem informações sobre elas mesmas, por exemplo, né? Ou até mesmo para fazer algum tipo de análise um pouco diferenciada, já que elas possuem um corpo de engenharia bastante experiente. Para tanto, né, todos os projetos que hão de ser realizados pelas empresas deverão passar pelo crivo do secretário de Transportes, que hoje é o nosso excelentíssimo Alexandre Baldi. Portanto, é um avanço interessante, já que dá independência para as empresas realizarem os projetos que elas precisam fazer sem essas contratações externas. E também tem um respaldo de segurança, já que não vai ser qualquer projeto que pode ser feito, somente os projetos realmente relevantes, que aí sim serão avaliados ali pelo mandatário da pasta dos transportes metropolitanos. No geral, uma boa notícia. Com certeza, isso a longo prazo dará frutos, uma vez que, como já mencionado, as equipes tanto do metrô como da CPTM na parte de engenharia são bastante efetivas, ok? Então aí, autonomia para metrô, CPTM e também EMTU de realizarem os seus próprios projetos. Na nota seguinte, nós temos o seguinte, né? Essa é uma nota aqui de uma das coisas que aconteceram durante essa semana que levantou bastante discussão, né? Move São Paulo e Acciona tentam incluir saída barata em caso de fracasso na concessão da linha 6 laranja, certo? Então vou contar primeiro essa parte. Tem uma segunda parte sobre a linha 6 que eu vou contar lá no final, mas vamos primeiro contar os meandros, certo? Nessa semana ali, em meio a várias discussões, tanto a Acciona e a Move, elas queriam incluir ali uma cláusula especial no contrato de concessão, que é a cláusula de way out. Caso o negócio não fosse aprovado pelos acionistas, né, no caso da Move São Paulo, a concessionária poderia sair do negócio através de um pagamento de uma multa simbólica no valor de 10 milhões de reais. Obviamente, tendo em vista essa certa, por assim dizer, burla, né, o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas, que é o ente do Estado responsável por gerenciar toda essa questão das PPPs, negou essa possibilidade. A caducidade, ela venceria, né, no dia 1º de julho, ela foi postergada, né, até o dia 7 de julho, e um dos motivos para essa postergação, claro, né, foi a questão da Acciona ainda estar um pouco indecisa sobre essa questão, né? Estava indecisa. Isso eu vou contar mais pra frente, né? Mas, no geral, essa cláusula de way out, ela mostra que as empresas têm essa insegurança por conta da crise do coronavírus, a questão de investimento que a linha pode ter, que pode às vezes aumentar, pode ser uma coisa variável, até mesmo a questão de receita frustrada, né? Que é, por exemplo, você chamar a linha com uma demanda X e essa demanda ser abaixo
do esperado, o que eu acho muito difícil de acontecer, tendo em vista que a linha 6 vai atender uma região que não tem transporte sobre trilhos, que é justamente a parte noroeste de São Paulo, certo? Em âmbito geral, todas as formalidades dependem apenas da Acciona, né, que já acertou essa questão com o governo, e, né, como já bem disse, o governo adiou a caducidade da linha 6 até o dia 7, isso vai ter impactos, inclusive, com a assinatura do contrato que aconteceu. Então, esse é um dos capítulos sobre a linha 6, a cláusula de way out, que é justamente uma forma deles tentarem sair caso a coisa ficasse ruim. Mas o desfecho dessa história a gente sabe que foi bem positivo, mas a gente vai chegar lá ainda. Antes de a gente comentar sobre o desfecho positivo da linha 6, a gente vai passar para uma outra notícia, que é sobre a linha 12 Safira. Uma notícia que foi bastante repercutida nos órgãos ali, nos sites especializados. CPTM diminui o tempo de viagem na linha 12. Uma notícia bastante interessante, né? Nós tivemos ali, acho que umas 2 semanas atrás, obras bastante intensas da linha 12, aqueles intervalos de 35 minutos que o pessoal adora. Mas parece que nós tivemos ganhos realmente positivos nessa questão, né? Já que o tempo de viagem, que era de 62 minutos, foi para 52 minutos, uma redução de 10 minutos do tempo total de viagem entre Brás e Calmon Viana, que, convenhamos, é um período, um prazo ali, né, uma faixa muito boa, né? O secretário Alexandre Baldi, ele fez uma manifestação, ele diz o seguinte, abre aspas, as intervenções que vêm sendo realizadas na linha 12 têm um empenho da equipe da CPTM para atender uma reivindicação antiga dos passageiros pela redução do tempo de viagem. Hoje, a redução de 10 minutos já é uma realidade. Outras obras estão sendo feitas, outros projetos estão sendo pensados para que a gente consiga reduzir ainda mais. Então, nós temos ali, primeiro ponto, ações que foram realizadas praticamente por equipes da CPTM, né, equipes próprias, o que é muito importante, e outros projetos que hão de ser realizados também para a melhoria do intervalo. Então, essa intervenção ela foi só uma das intervenções que buscam melhorias no trajeto entre Brás e Calmon Viana. O gerente de manutenção de via permanente da CPTM também se manifestou, abre aspas. Desde 2019 fizemos diversos estudos que mostravam que, com a modernização dos trens que circulam na via, seria possível aumentar a velocidade em alguns trechos, ou seja, eles realizam, claro, uma avaliação do trecho, os locais onde a gente tem cautela, onde a gente tem problema, fazem ali por assim dizer, uma análise do que precisa ser realizado para aumentar a velocidade média nesse trecho e depois eles atuam direto, né, no local, executando as ações necessárias. Trechos que a gente tinha, por exemplo, velocidade de 30 ou 50 km por hora foram elevados para 70 km por hora graças a essas reformas. A gente até pode ver nessa imagem, eu não sei que local exatamente é esse, mas eu creio que seja um pouco depois de Engenheiro Manuel Feio, né? Porque tem essa via extra aqui. Mas a gente percebe que uma das vias está com um lastro novo, né? Ou seja, alguma obra ali de VP foi bem executada, já que a via ali está praticamente com uma cara nova. Foram realizadas obras especiais no córrego Ticoatira, né? Por parte da Prefeitura de São Paulo. E estão previstas também novas intervenções em São Miguel Paulista e Calmon Viana, que devem aumentar a velocidade dos trens, né? Em Calmon Viana, por sinal, eles realizaram uma obra para possibilitar a reativação de uma das plataformas, né? A plataforma 3 de Calmon Viana, ela foi liberada para uso, né? Por assim dizer, já que o impeditivo que a gente tinha ali era a casinha, né? Então eles fizeram meio que quebraram uma parte da casinha, apoiaram o restante dela com os apoios ali, né? E meio que liberou, né? Para que os trens pudessem parar e as pessoas pudessem desembarcar naquela pequena faixa que estava interditada, certo? Além disso, existe uma licitação em curso de obras de sinalização
que prevêem ali intervalos de até 3 minutos na linha 12, né? Como eu cheguei a comentar no Parada Programada, esses intervalos de 3 minutos podem possibilitar com que a linha 12 e a 13 possam coexistir juntas, né? Em teoria, isso não afetaria o intervalo da linha 12, por assim dizer, no bruto, né? Hoje, o horário de pico, a linha 12 tem intervalos de 6 minutos. Com um trem da 12 e um da 13 intercalados, o intervalo de 6 minutos permanece. Não é um intervalo ruim 6 minutos, ainda mais tendo em vista um trem metropolitano. Mas até pensando que a gente pode ter um intervalo de 3 minutos lá no fundão, né, depois de engergular, já é um ganho sensacional. No geral, os trens vão poder andar com muito mais velocidade com essas obras que ainda vão acontecer, certo? Então tá aí. Vamos então para a nossa próxima nota. Vamos lá então. Próxima nota. Estação Vila das Belezas será a próxima a receber portas de plataforma, né? A instalação está sendo feita pelo metrô, certo? E essa é a primeira estação do trecho elevado da linha 5 Lilás a receber as portas de plataforma. O presidente do metrô, o Silvani, ele diz o seguinte, abre aspas: abrimos a 8ª frente de trabalho na linha 5 Lilás. Começamos com a montagem do primeiro tapume na plataforma da estação Vila das Belezas para dar início ao transporte de material das portas de plataforma. Então, essa instalação está ainda em fase bem inicial, bem incipiente, por assim dizer. Porque eles primeiro montam os tapumes, levam os materiais das portas para esses tapumes, realizam a preparação de toda a plataforma, fazem a instalação, primeiro a instalação mecânica, depois a instalação elétrica, e quando a gente já perceber, tá tudo montado bonitinho. A previsão é que todas as estações da linha 5, inclusive as estações do trecho elevado, possuam as portas de plataforma. A primeira estação do trecho antigo a receber equipamentos foi a estação Largo 13. A primeira estação que de fato teve foi Adolfo Pinheiro. Então, Largo 13 foi a primeira a receber, mas a primeira no elevado, de fato, vai ser Vila das Belezas. A gente não tem um prazo para quando essa instalação vai terminar, mas no ritmo que está, né, a tendência é que talvez ali durante os próximos anos, 2021/2022, todas as portas de plataforma na linha 5 já estarão devidamente instaladas e funcionando, que é muito importante. É bom para a segurança dos passageiros. Quem perde com isso é quem tira foto da plataforma. Vai acabar ficando um pouco triste, né? Mas, se é pela segurança dos passageiros, eu creio que seja uma mudança positiva e que vale a pena para todos, certo? Pois bem, o problema vai ser depois quando chegar em Santo Amaro, porque aquelas plataformas ali são gigantes. Isso vai ser um desafio para o futuro. Mas enfim, depois dessa notícia sobre as portas de plataforma, nós temos uma nota sobre o metrô. Isso você vê aí uma câmera muito bonita, pois é o que você está pensando. O metrô começou a realizar testes com equipamentos para realizar a medição de temperatura dos passageiros, né? A gente chegou a noticiar isso em podcasts anteriores e agora o metrô está botando em prática essa ação. O sistema pertence à empresa CETEC. Eu não sei de qual é essa empresa, se é nacional, se é internacional, mas o equipamento é bem interessante. Ele é capaz de medir a temperatura e de ver o uso das máscaras nos passageiros em até 2.000 pessoas por minuto. Então, o que acontece ali, né? A máquina fica posicionada na frente dos bloqueios, né? Esse teste está sendo realizado na estação da Sé, certo? E essa máquina vai alertar o funcionário do metrô em 2 casos. Primeiro, se a temperatura do passageiro estiver maior que 37,5 graus, esse passageiro será orientado a buscar atendimento em um posto de saúde por estar em estado febril. E caso o passageiro acabe não utilizando a máscara, lembrando a todos vocês, certo, que talvez não acreditem, enfim, que o uso da máscara é obrigatório no metrô, na CPTM e no ônibus, né, no transporte público. O uso de máscara é obrigatório, mas não é por querer cercear a sua liberdade de respirar, não. É porque se você usar máscara, se você tossir, as gotículas que poderiam estar contaminadas não vão contaminar outras pessoas. Então é uma questão de prevenção, vamos ter empatia, use máscara, né? Não dói. É incômodo, é incômodo. Eu uso óculos e eu sei como é que é incômodo, mas
é por uma causa geral, certo? Então, use máscara, seja legal, até porque teve um vídeo aí uma semana atrás aí, né, do cara que era militar, mas não era militar, que bancou de bonzão e não queria usar máscara, né? Enfim, sejamos, como é que diz a palavra? Tenhamos empatia, é importante. Pois bem, se o teste for bem sucedido, esse equipamento pode ser transferido para outras estações para auxiliar nessa fiscalização, certo? Além desse fato, o metrô já disponibiliza também cabines de desinfecção, né? Que é muito importante. Só um adendo também, o metrô CPTM deu uma declaração até um pouco a mais sobre a questão de privacidade, sobre a questão de se esse equipamento ele viola, né, essa questão de intimidade do usuário com essa coleta de informação, né, levantou-se esse tópico, né. Eu acho que nesse ponto do artigo que ele fez, eu acho que não. Como é um equipamento que visa saúde pública, eu não acho que essa informação é coletada. Se for coletada, ela deve ser deletada rapidamente, mas por ser uma questão de saúde pública, eu acho importante que esse equipamento seja instalado, já que o objetivo dele não é ter o reconhecimento facial, mas que tenha um reconhecimento fisiológico da pessoa, né, temperatura, se ela está usando ou não a máscara. Então, só um apontamento que eu queria fazer, porque eu vi essa nota lá no site, e eu só queria dar uma posição minha em relação a essa questão de privacidade. Certo? A tosse tá aqui, mas não é Covid, graças a Deus. Prosseguindo, agora sim a gente volta para aquela questão que a gente discutiu da linha 6. E, né, a gente tem aí Mr. John Doria e o Mr. Acciona, né? Não sei qual é o nome do cara. Mas enfim, agora sim nós podemos dizer que acabou a novela. Acciona já assinou a concessão da linha 6 laranja. Muito bem, o secretário Alexandre Baldi confirmou essa informação, se eu não me engano foi no Estadão, né? Eu não sei porquê, mas eu nunca recebo as notícias Primes do Estadão, né? Eu só recebo pelos sites especializados, né? Tendo em vista a relevância que eles têm, que é bem importante, mas enfim, a Acciona finalmente assinou a concessão da linha 6 laranja, no caso o repasse da MOV para a Acciona. A partir do dia 7 de julho, que é o prazo máximo da caducidade, ela vai responder pela construção e pela operação da linha 6 laranja. A MOV deixou ali vários canteiros de obras, cerca de 15% das obras concluídas, ou seja, tem ali restantes 85% para a Acciona poder realizar. Durante a gestão do Márcio França, ele decidiu romper esse contrato de uma vez por conta do abandono da concessionária que foi a MOV São Paulo. Na gestão Dória, né, assim que ele entrou, ele decidiu adiar essa caducidade, se não me engano foi um ano de adiamento, né, para encontrarem outro parceiro. Depois foi adiado várias vezes, né. Tivemos até ter ali uma chance de ter um consórcio chinês dentro da linha 6, só que quando estava ali nos finalmente, parece que os chineses desistiram do projeto, né? Só que daí veio a MOV, né? Veio a Acciona e parece que gostou do projeto, né? Viu que era bem viável a longo prazo e seria interessante. Eu não sei se essa concessão tem renovação. Se tiver renovação, pode ser uma coisa interessante para a Acciona a longo prazo, certo? A MOV chegou a realizar acordos, né, em relação a trens e sistemas. Seriam trens da Alstom, que ela iria comprar 22 trens, e sistemas da Mitsubishi. Mas a gente não sabe se a Acciona ela vai manter esses acordos de pé, ou seja, ela pode ou não, né, continuar com esse planejamento de comprar os trens da Alstom, senão ela pode comprar de outro concorrente aí, uma Hyundai, foi a Bombardier, só que a Bombardier já foi pro saco, né? É uma bom sinal aí da vida, uma CRRC. Que hoje em dia a gente tem o que? Agora a gente tem Alstom, Hyundai, a CAF também, né? Muito importante. E a CRRC, né? Basicamente essas empresas, né? Tem Hitachi também, mas aí são empresas que cobram um cascalho a mais, né? São japonesas, vão cobrar um pouquinho a mais. Mas enfim, são pontos positivos. E os trabalhos poderão ser de fato retomados dentro de 90 dias, ou seja, 3 meses, que é o tempo que eles têm de mobilizar os canteiros e tudo mais. Tudo indica que finalmente as coisas de fato chegaram no consenso e que a linha 6 de fato poderá sair, lembrando
Dos investimentos da linha 6 laranja, metade são do Estado, 6 bilhões de reais, e outra metade da concessionária, 6 bilhões de reais, que ela vai recuperar esse valor ao longo dos anos da concessão, certo? Então, vai ser uma coisa muito interessante da gente ver, oportunidades de emprego para várias pessoas, e também, né, obviamente, uma operação que tende a ser referência e padrão, até porque vai ser uma linha mais moderna do que a própria linha 4 amarela, se tudo der certo, ok? Então tá aí uma nota muito importante. Saindo de São Paulo, a gente vai agora para as notas além do trecho, e além do trecho a gente tem a seguinte nota: Áustria troca linhas aéreas por ferrovias, né? No caso, as empresas, né? A Austrian Airlines vai substituir voos entre Viena e Salzburgo por viagens de trem, né? A empresa aérea acabou vendo que a questão do coronavírus estava um pouco grave, né? Impactou a questão das viagens, e vai substituir essas viagens que eram feitas por meio aéreo através de meio ferroviário, né? A empresa, então, ela vai expandir um acordo que ela já tem de cooperação com a operadora ferroviária local, que no caso seria a The Austrian Federal Railways. Meu inglês é meio quebrado, mas enfim. A partir do dia 20 de julho, né, essa empresa vai operar 31 trens entre essas localidades, né, entre a cidade de Viena e de Salzburgo, né. Isso representa um aumento de 10 vezes no serviço já oferecido, que eram 3 trens por dia, né? Praticamente passaram a ser 31 trens, então um aumento substancial, né? Vai dar um incremento na ferrovia, que a viagem tende a ser mais longa do que a viagem por avião, mas a questão do embarque ser facilitado, sabe, de ser uma coisa acessível, torna a viagem, diríamos, muito mais prática do que a feita por avião. Eu nunca viajei de avião, mas acho que a burocracia é muito grande, não sei, né? Ir para portão tal, e passaporte e tal. Não. Entra no trem, paga a passagem, e é isso. Entra lá e siga feliz, né? E aproveita a paisagem, que é muito legal também, certo? Então tá aí uma notícia bem interessante, né, das empresas aéreas apoiarem um pouco mais o setor ferroviário por conta da questão do coronavírus, certo? Agora a gente passa para uma parte muito bacana do programa, que é a nossa caixa de sugestões, onde você que está me ouvindo, seja no YouTube ou no Spotify vai ter que ir pro YouTube, porque não vou conseguir ver comentário no Spotify, mas você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, com sua pergunta, sugestão, crítica, enfim. Faça aí o que você quiser, mas comente, que é importante. E na nossa caixa de sugestões, a gente tem aqui 2 perguntinhas. Na verdade, são 3 perguntinhas, mas vamos lá, né? Raoni Galvão deixa aqui o seu comentário e diz o seguinte: tem uma dúvida, será que o acordo Acciona Move São Paulo, linha 6, está indo pro vinagre? Espero que não. Pois é, Raoni. Hoje, né, nesse podcast, você descobriu que não. Né, que o contrato ali, o repasse da concessão da Move para a Acciona foi um sucesso e que de fato tudo está indo como previsto. A gente só espera que as coisas agora, as obras de fato caminhem aí daqui a uns 3 meses, quando os canteiros estiverem remobilizados. Outra questão, ele coloca aqui: e os demais trens chineses da série 2500, mesmo com a pandemia, eles já entraram em operação? Raoni, ainda não. Apenas um trem da série 2500 entrou em operação, foi o único que foi realmente testado e aprovado até o final. Os outros 7 trens estão lá em Presidente Altino e estão, até onde eu sei, os testes com eles estão cancelados, né? Estão suspensos. Assim que essa poeira baixar, eles devem voltar a fazer os testes para aí sim entregar os próximos trens chineses. Lembrando, uma coisa importante, eu até quero dizer, essa entrega do trem chinês foi uma entrega, ao meu ver, prematura. O trem teve várias falhas, certo? Não são aquelas falhas que surgiram por aí na mídia alguns meses atrás, não, foram falhas mais técnicas mesmo, né? Questão de freio, de aceleração, coisas que poderiam ter sido resolvidas antes. Só que houve, para mim, uma afobação com a entrega do chinês, certo?
E agora ele tá operando até que certinho, parece que arrumaram o trem, né? O trem, ele, até onde eu vi, ele parece ser um trem com uma boa qualidade. Vamos ver no longo prazo, né? Quando o trem começar a dar seus chiliques nas falhas, né? Que a gente fala que o trem às vezes dá chilique. Aí a gente vai ver se realmente o produto é bem feito ou não, certo? Então vamos lá. A próxima pergunta aqui é do Lucas Firmino, né? Ele diz o seguinte: mas será que pelo menos uma composição do 1700 ainda está inteira para que assim essa viagem possa ser realizada? O que você acha? Ele fala aí sobre o 1700 e uma possível viagem final para ele. O que eu sei sobre isso é o seguinte: os trens, eles foram, claro, a série 1700 foi desmobilizada, né? Foram todos tirados de operação. Até o momento que eu estava na CPT, mas a gente tinha 2 composições inteiras, em condições de tráfego, né, de rodar. Só que a CPT pediu a cabeça deles recentemente, ou seja, os trens estão sendo baixados. E a CPTM não costuma voltar atrás em relação à baixa de material rodante. Então, se ainda tem trem inteiro, eu acho que ainda tem trem inteiro para rodar, mas eu não acho que eles vão voltar a rodar. Até porque na circunstância atual não faz sentido. Não houve a mesma mobilização quando foi com a série 1100, certo? E os trens não têm apelo, né? Na época do 1105, o que aconteceu? O metrô tinha realizado uma viagem final com frota A pedido de uma comunidade, né, que tinha esse apreço pro metrô. Eles fizeram a despedida do frota A do metrô. Com base na despedida do frota A, o trem da série 1100, que é um trem que tem sim caráter histórico, existem críticos dessa viagem, mas eu particularmente vejo um motivo plausível para realizar uma última viagem, né? O trem da série 1100 tem um parecer histórico muito maior que um trem da série 1700, que por mais que tivesse sido ali um trem de sucesso nos tempos da CBTU, não tem a mesma visão ali por parte da CPTM também, acho que nem a minha. É só um trem que acabou entrando em operação, como se fosse, por exemplo, um série 2070 ali, né? Entrou para acrescentar, né? Mas não teve uma grande revolução com esse tipo de trem, certo? Então, tá aí minha opinião, não acho que vai ter viagem do 1700, ok? Para finalizar, a gente vai para as fotos da semana, onde os principais produtores de conteúdo deixam aqui as fotos com a gente posta aqui para dar ali um pouco de reconhecimento para essas pessoas incríveis, ok? Você também pode participar. Se você tiver alguma foto de do sistema, de um trem, do metrô, assim, você pode ir lá na nossa página no Facebook, o link está na descrição, mandar uma mensagem para a gente com a foto, né? Descrevendo o local da foto, quando foi, enfim. Posta lá para a gente. Se você autorizar o uso da foto, a gente posta aqui no nosso quadro das fotos da semana, ok? Então vamos lá para as fotos? Vamos lá, então. Primeira foto aí é do famoso Nicolas Gordiano, foto de 2013. Esse é um trem da série 1600 que está lá em Jundiaí, Jundiaí Paulista, depois a Jundiaí normal. Está desativado, é um trem que pertence ao DENIT e está aí largado, né? A Deus dará. Ele foi vítima de um incêndio antes de ele chegar até aí, e aí o tempo deu conta do resto. Próxima foto do Kaique, né, o Mr. Siemens. Fez uma foto lá em Portuguesa Tietê. Tem um trem da frota I à direita e um trem da frota L à esquerda. Saudade do metrô, hein, cara. Tô muito tempo sem ver o metrô, sabe? Então bate ali uma saudade bem grande de voltar a andar de metrô, de trem. Vou sair fazendo foto de tudo também, né? Enfim. Próxima foto, Carlos Buzolo Guarulhense, né? Fiz uma foto de 2 locomotivas da Rumo, uma aí com a pintura padrão da Rumo e outra com a pintura da Brasil Ferrovias. E essa aqui, né, essa locomotiva verde e amarela, que é aquelas famosas... Olha, eu sempre lembro a Helper, né, que é uma locomotiva especial que ajuda os trens a subirem, né, os trechos com maior aclive, certo? Próxima imagem do nosso inscrito Made in Bahia Ultra Night Beer Série 2000. Eu não coloquei coloquei a descrição sim. Estação, próxima estação Aeroporto, linha 2, né? Metro linha 1 aí. Nossa, aquele canal dos trens da Bahia é sensacional, cara. Fantástico. Tá aí, ó. Foto ali do trem coreano Série 2000.
próxima estação aeroporto. E por último, Mr. Dolinho fez uma falta ali muito bacana. Poderia ter esperado o concurso da SAC, né? Mas não, resolveu postar antes. Estação Santa... Nossa senhora, agora esqueci tudo agora, hein? Enfim, Sumaré. Eu não vou lembrar o nome completo da estação. É Santuário Nossa Senhora de Fátima, Sumaré. Foto ali muito bacana. Teve foto, inclusive, da estação que rendeu o prêmio no concurso de fotografia amadora. Certamente essa poderia ser uma das fotos premiadas futuramente. Mas tá aí as nossas belas fotos da semana. Então, esse foi o nosso podcast de número 110. Lembrando, né? Se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. A gente sempre posta ali informações relevantes. Curta o vídeo, comente. E se quiser, poste ali as fotos da semana no nosso Facebook. Também temos o nosso podcast no Spotify. Coloca ali podcast no trecho no Spotify. Você vai achar o nosso podcast para ser escutado. Preferencialmente, até uma dica que eu dou para vocês. Vocês podem escutar o podcast no YouTube com velocidade maior. Pode ser 1.25, 1.5, 2 vezes. Isso faz a coisa ser mais dinâmica. E vocês assistem tudo mais rápido, certo? Eu vou ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo podcast no trecho.